Hoje eu vim contar um pouco sobre o meu testemunho, de como eu venci a depressão. Olá, meu nome é Tamires Sargini. Esse canal foi feito para que vocês venham ser edificados através da palavra do Senhor, através das minhas experiências com Deus, através daquilo que Deus já derramou sobre a minha vida e me pediu para que eu venha passar para vocês. Eu estou aqui por obediência ao Senhor. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de aparecer em câmeras. Inclusive era um dos meus traumas, dos meus maiores traumas que eu tinha. E o Senhor tem me tratado nisso. Porque enquanto nós ainda estamos aqui na Terra, nós somos tratados nos nossos traumas, nas nossas maiores dificuldades. E hoje eu vim aqui para contar um pouco do meu testemunho de vida. Eu gostaria de deixar, antes de começar essa palavra que fica lá em Romanos 28:8, que é uma palavra que eu tomei para a minha vida. Desde o início eu entendi essa palavra e busquei conforto nela, né, que fala que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de dizer a você que são todas as coisas, inclusive tudo que eu vivi, que fez me tornar a pessoa que eu sou hoje. Foi através das dores que eu despertei para buscar o Senhor, que eu despertei para viver aquilo que Ele tinha preparado para a minha vida, que enquanto ainda estava dando para mim fugir, eu ainda fugia, né? Eu ainda buscava me preencher com tantas outras coisas que tem aí no mundo, que na verdade não nos preenche. É um vazio que só o Senhor, Ele consegue preencher. O vídeo vai ser um pouco demorado, mas eu peço aos irmãos que assistam, porque vai editar bastante a vida de vocês. O Senhor me pediu e eis-me aqui para obedecer, porque Ele é o Senhor e nós somos filhos, somos servos, estamos aqui para isso. E eu, do fundo do meu coração, eu desejo que esse vídeo ele seja um combustível a mais para você mergulhar mais profundo, para você buscar conhecer a Deus de uma forma intencional, buscar conhecer a Deus, não simplesmente o Deus de ouvir falar, mas o Deus que você consegue ver através de experiências, através de cuidado, através da palavra, através da manifestação de Jesus sobre nossa vida. Eu vou contar um pouco do início. Eu vou contar um pouco do início, né, da minha vida. Eu não fui uma bebê planejada, eu não fui uma bebê desejada, eu não fui uma bebê que estava nos planos de minha mãe, e foi bem complicado o início, só que depois ela acabou aceitando, enfim, mas aí já começa. Fui muito bem criada quando pequena, minha infância, só que tinha uma falta, né? Eu não tive a paternidade me auxiliando no meu crescimento, na formação do meu caráter. Minha família, elas foram criadas no caminho, então elas não tinham muito o que oferecer relacionado a minha vida espiritual. Eu achava que estava tudo bem comigo, porque eu só sofri quanto a isso relacionado ao meu pai quando eu era pequena. Só que não foi assim. As feridas da alma da gente, elas são carregadas pro resto da nossa vida se elas não forem curadas. Inclusive e principalmente a da infância, porque é ali que o nosso caráter é formado, quando a gente é criança. E as feridas da alma, elas precisam ser curadas. Se elas não forem curadas, elas se arrastam para o resto da vida. E foi assim que aconteceu comigo. Eu fui crescendo e esse espírito de rejeição, ele foi me acompanhando pela minha vida. Fui fazendo minhas escolhas, comecei a crescer, fui fazendo minhas escolhas que não eram escolhas boas, não eram escolhas direcionadas por Deus, até porque eu não o conhecia. Eu não fui criada conhecendo o caminho, e eu já adianto para vocês, se vocês têm filhos pequenos, se vocês pretendem ter filhos pequenos, que vocês venham a criá-los no caminho, a dar amor, a ter momentos que edifiquem a vida de vocês, terem memórias afetivas boas, principalmente
quando é criança, como eu já falei, o caráter está sendo formado e a pessoa está conhecendo o mundo, conhecendo algo novo, né? Um bebê quando nasce, ele conhece algo completamente novo. E aí, quando vai crescendo, os pais, eles têm esse propósito de conduzir a criança até uma certa idade, até quando ela começa a conhecer Deus e ser conduzida diretamente por Ele. Gostaria de dizer que esse espírito foi me acompanhando, de rejeição por relacionamentos que eu tive. Era uma ferida que me acompanhava, porque eu cobrava dos meus relacionamentos a paternidade, né? Eu queria que eles me tratassem como meu pai deveria ter me tratado. E fiz muitas escolhas ruins relacionadas à vida, né? A fazer as escolhas porque eu acho que vai dar certo, porque eu acho que vai acontecer. E isso influenciou também várias feridas que, se eu pudesse voltar atrás, se eu conhecesse a Deus antes, eu não teria feito, né? Atitudes também, modo de agir, caráter, enfim. E eu fui crescendo, fui me tornando adolescente e fui crescendo sempre com vazio, né? Que eu sempre tive esse vazio, tanto de pai quanto de Deus. E eu achava que eu já estava curada, né? Que eu já não sentia mais nada, que era só uma tristeza normal. E não era, né? Quando eu me tornei adulta, eu passei por algumas situações que me fizeram cair mais profundo em uma depressão profunda por 8 anos, né? Eu passei mais ou menos uns 8 anos com depressão profunda. Eu perdi tudo. Eu cheguei no fundo do fundo do fundo do poço. Eu estava praticamente morta. O Senhor até me revelou que se eu não tivesse ido para os caminhos dele, eu teria morrido, porque era o meu maior intuito e com certeza o do inimigo era ceifar a minha vida. Porque eu gostaria de te dizer uma coisa muito séria. O diabo, ele só veio para matar, roubar e destruir. Quando nós não somos conduzidos por Deus, nós somos conduzidos por Ele. Quando nós não vivemos os propósitos de Deus, nós vivemos os propósitos que Ele nos sugere e acabamos nos ferindo, nos machucando, até chegar a um certo ponto que a gente não suporta mais. E é por isso que a gente entra em depressão. Nossa alma muito ferida, muito desgastada. A gente sem perspectiva de vida, porque a gente vive uma vida mediante as nossas escolhas. Escolhas erradas que nos levam a frustrações. E a gente não tem aquela direção do caminho. O processo de aceitação, né? Precisava fazer algo, precisava chamar atenção, eu precisava pedir para ser amada. Isso se estendeu por toda a minha fase adulta antes de eu conhecer o Senhor. Eu precisava de que as pessoas me aceitassem para que eu me sentisse amada, de validação. Eu precisava fazer algo fazer muito para que eu me sentisse amada. Eu buscava aceitação. Chegou a um ponto que eu não estava mais suportando, né? Já estava doente, já estava depressiva. Fui para todos os médicos que vocês podem imaginar. Tomei todo tipo de remédio que vocês podem imaginar. E dessa forma eu tentei sozinha. Eu tentava sozinha e buscava saída e não dava certo. Não que não seja necessário, porque eu vou trazer sobre isso também aqui. E foi muito difícil para mim. Para mim não existia mais saída, aparentemente. Para mim não existia mais jeito de sobreviver, de ter uma vida feliz, de não viver sentindo dor 24 horas por dia, porque a dor na alma, de uma pessoa que está com depressão, ela é praticamente 24 horas por dia doendo. Eu só tinha descanso quando eu dormia. Quando eu acordava, já acordava triste. Enfim, isso me fez perder tudo. Depressão, juntamente com a minha forma de viver, me fez perder tudo. Eu perdi
dois empregos que eu estava trabalhando na época, lá para 2017. Eu perdi minha família, que eu tinha tentado construir uma família, e foi destruída também. Eu perdi a vontade de viver, eu perdi minha alegria, eu perdi minhas finanças, eu não tinha dinheiro para praticamente nada. E quando eu resolvi despertar, foi graças ao Senhor, quando tudo estava destruído, quando tudo não tinha mais jeito, não tinha mais saída. Sério, era uma dor que só Deus sabe o que eu passei. Eu sei, por isso hoje eu estou aqui, porque eu sei, alguns de vocês passam por isso e eu entendo. E eu estou aqui justamente com esse canal, com essa rede de direção, para que mostrar um pouco do que eu aprendi com o Senhor, para que vocês sejam, de certa forma, instruídos pelo Pai, para que tenham uma vida, para que sejam transformados, curados, sarados, pelo poder que há no nome de Jesus. E foi aí que essa amiga minha, ela me entregou o meu nome para pastora, para uma pastora que atualmente é a minha pastora. Eu amo demais ela. Ela faz muito por mim, né? Ela foi completamente usada pelo Senhor. Eu acho que no meu caso, que já era muito avançado, era 8 anos já, ela foi a pessoa correta que o Senhor botou na minha vida para me instruir, né, para me mostrar as direções do Senhor, e principalmente no início para orar por mim até hoje, né? Ela ora por mim, pela minha vida. Eu louvo a Deus pela vida dela. E ela começou a orar, intercedendo por mim. E teve um dia que eu estava desesperada. Eu já tinha perdido tudo, mas ainda faltava algo que eu não tinha perdido aparentemente, né? Mas nesse dia eu fiquei muito triste, fiquei muito pela misericórdia do Senhor. E eu já não tinha mais nada a perder. Eu disse, não, agora falta a minha vida, eu tenho que tirar, porque eu preciso encontrar com Deus. Na minha cabeça, eu iria encontrar com Deus, eu iria tirar a minha vida e iria encontrar Deus. Só que tem uma opção bem melhor, que eu vou contar ao longo do vídeo. Não recomendo a ninguém fazer. Muito pelo contrário, eu te digo nessa tarde que existe esperança para você. Existe uma vida abundante. Com lutas, sim. Bastante luta, porque enquanto a gente ainda estiver aqui na Terra, a gente vai viver lutas, a gente vai viver dias de aflições, até porque Jesus, o próprio Jesus, ele nos deixou claro que no mundo teríamos aflições, mas ele nos convidou a ter bom ânimo, que junto com ele nós vamos vencer, porque nós temos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar, nós não estamos sozinhos. E eu te digo, vale muito a pena não desistir. Hoje eu posso chegar aqui e te afirmar que vale muito a pena não desistir. Valeu muito a pena eu não ter desistido da minha vida. Eu estava bem ruim nesse dia e eu queria ir para a igreja. Eu queria que minha vida, eu queria conhecer aquele Jesus que curava. Eu vou chorar um pouco talvez, mas eu precisava conhecer aquele Jesus que curava, aquele Jesus que salvava, aquele Jesus que os cristãos falavam que tinha jeito para a depressão, até porque eu nunca tinha encontrado uma solução antes. Eu fui em busca, né? Aconteça o que for, eu vou para a igreja, eu vou buscar esse Jesus, eu preciso conhecer ele, eu perdi tudo. Nesse dia eu tinha acabado de perder tudo. E aí eu fiquei dias bem difíceis. Eu chorava tanto que eu não tinha mais lágrimas para chorar. Teve um dia que eu resolvi ir para a igreja, né? Eu até marquei com a menina que eu estava determinada a conhecer esse Jesus. Estava tudo certo para a gente ir, chegou na hora, ela não conseguiu ir. E eu disse, não, mas eu vou para a igreja. E foi aí que eu fui. Aí ela já tinha me dito que era a pastora. Aí eu cheguei lá, eu nem lembro se eu sabia o nome, acho que eu nem sabia o nome. Aí eu falei, né, com a pastora, eu disse, é Tamires,
que a menina me para a senhora estar orando por mim, é eu. Aí ela começou a me acolher ali, orou por mim, enfim, poucos dias, ou não lembro se foi naquele dia ou se foram poucos dias depois eu aceitei Jesus. E é aí que entra, é aí que a história começa a mudar. Eu derramada em lágrimas, já toda quebrantada, aceitei o Senhor Jesus como meu único Salvador. E a partir daí foi uma nova história. É aí que entra o Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Foi assim que eu fiz, eu entreguei o meu caminho ao Senhor, eu confiei nele e ele tem feito grandes coisas. Inclusive hoje eu estou aqui para dizer que eu sou curada para a glória de Deus. Eu não tenho depressão. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que se cuidar, porque é 50% Deus e 50% nós. É para que a gente tenha uma saúde, uma vida abundante. Porque nós somos um ser psicotômicos. Nós somos um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Nós precisamos fazer a nossa parte também. A partir desse momento eu comecei a buscar o Senhor, eu fazia muitos propósitos. Eu achava que da noite para o dia eu seria curada. Eu achava que da noite para o dia eu seria transformada, da noite para o dia minha vida ia mudar, né? Que a gente tem uma visão completamente diferente do Evangelho. A gente só vê o Evangelho de bênçãos e realmente elas existem. Eu sou prova e testemunha. Quem me conheceu naquele tempo sabe que hoje eu sou completamente diferente. Eu sou transformada pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor, ele começou a cuidar de mim a partir dali, né? Me instruir o que eu precisava fazer. Os meus caminhos não eram mais meus, eram os caminhos de Jesus. Eu não poderia fazer o que eu queria. Tipo, eu tive que abandonar muitas coisas. O Senhor pediu para me renunciar a muitas coisas. Inclusive coisas que eu gostava muito. Porque a palavra do Senhor, ela diz que é negar a si mesmo para seguir a Jesus, né? Carregar a sua cruz. Não podemos ser o velho homem, nós precisamos ser novos em Cristo, ser transformados pelo Espírito Santo. Porque Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu único filho para que a gente tivesse vida. Porque a gente já era condenado por conta do pecado. Quem conhece a palavra sabe que por conta do pecado nós fomos condenados e através do sacrifício de Jesus naquela cruz, através da misericórdia de Deus, que amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu único filho para que viesse ao mundo, para morrer na cruz por mim e por você, para nos dar uma possibilidade de ser filhos de Deus novamente por adoção. Nós sermos filhos, nós termos acesso ao Pai, graças ao amor de Deus, graças ao amor de Jesus, graças a ele ter cumprido o seu propósito de morte, morrer naquela cruz para pagar pelos nossos pecados. O pecado que nos traz a paz estava sobre ele. E eu gostaria de dizer que a partir dali o Senhor foi me ensinando, eu comecei a frequentar a igreja, minhas vestes automaticamente não foi ninguém que me pediu, foi o próprio Deus. Foi mudando, né? Foi me transformando. O linguajar, como eu falava, como eu agia. Por conta dos problemas emocionais, eu era alguém bem que via pessoas me rejeitando até pela sombra, quando elas nem estavam me rejeitando. E aí o Senhor foi precisando me curar. O Senhor foi precisando mudar o meu caráter. Coisas que eu fazia normalmente, tranquilamente, eu não poderia mais fazer. E tudo isso a gente consegue acessar com a ajuda de Deus. Gostaria de dizer que ninguém consegue mudar sozinho. Nós só conseguimos mudar com a ajuda do Senhor. E um dos primeiros passos que eu gostaria de te instruir, depois eu vou trazer um vídeo mais falando sobre esses passos que foram dados por mim, através de direção de Deus, para que eu viesse melhorar, ficar curada, ser transformada. O primeiro passo foi o que fala lá em João 15:5, que fala que eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Glória a Deus. Porque sem mim nada pode fazer. Eu gostaria de te dizer, sem Jesus, você e eu nada podemos fazer.
Eu precisei dar esse primeiro passo. Eu precisei entregar a minha vida ao Senhor. Eu precisei da ajuda dele para que eu pudesse ser transformada, curada. Eu precisei abrir meu coração. Meu coração era muito duro, né? Eu agia do jeito que eu quero e tá tudo bem. Eu faço da forma que eu quiser fazer. E a partir desse momento, não foi mais dessa forma. Eu achei que tudo também iria mudar do dia para a noite, como eu já falei, só que não é assim, porque nós não plantamos durante uma vida inteira. Nós bagunçamos nossas vidas com escolhas erradas, com atitudes erradas, e nós queremos que do dia para a noite, quando a gente aceita Jesus, a nossa vida seja completamente transformada naquele momento. E não é. Deus até pode fazer o que Ele quiser. A partir desse momento, nós vamos plantar uma nova plantação, que em breve, em algum momento, no tempo determinado, a gente vai colhendo os frutos. E com ele, a palavra ela é bem clara aqui, ela diz que nós daremos frutos. Nós vamos colher. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. E hoje eu posso dizer a vocês que vale muito a pena. Eu me entreguei por completa. Eu decidi ser alguém que verdadeiramente serve ao Senhor de todo o coração. E tenho buscado ser alguém obediente. O Senhor foi curando as minhas feridas. Eu tive várias experiências com Deus no deserto. Eu passei por grandes provações para forjar o meu caráter, né? Para que eu viesse ser transformada, viesse buscar mais o Senhor cada vez mais, conseguir estar sensível a Ele para ir sendo transformada, pedindo para Ele, para que Ele viesse mudar, viesse curar, viesse libertar de muitas coisas que eu precisava ser liberta. Hoje eu posso dizer a vocês que sim, Jesus Ele transforma. Ele cuidou de mim no deserto. Ele preparou os médicos que eu precisei ir. Porque eu te digo, é como eu estou falando a vocês. Ele faz a parte dele e nós precisamos fazer a nossa. Muitas vezes nós vamos sim precisar de um tratamento físico. E eu até indico, se você não está se sentindo bem, busque o Senhor. Se você não está se sentindo bem, comece a fazer um tratamento. Porque ajuda bastante. Uma alimentação saudável, uma vida espiritual em dias com o Senhor, exercício físico, tudo isso o Senhor foi me instruindo a começar a fazer, porque a minha vitória dependia dele, mas principalmente de mim, do meu esforço. Não era fácil, até porque eu perdi o hábito. Aliás, eu nunca tive muito, porque quando eu era criança me ensinaram, a minha família me ensinou a eles mesmos forrarem a minha cama. Eu não tinha muito hábito. Mas eu perdi completamente quando eu estava com depressão. Meus cabelos eram cabelos cheios de nós. Eu vivi coisas terríveis, mas eu glorifico o nome do Senhor, porque Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre, a sua graça me alcançou. E Ele cuidou muito bem de mim. Ele preparou médico, psiquiatra, psicanalista, psicólogo. Ele preparou os meus remédios, porque na época eu não tinha dinheiro para nada, nem para comprar um remédio. Eu não tinha dinheiro para comer. Eu não tinha dinheiro. Foi completamente dependência de Deus. Eu vivi um deserto completamente dependente de Deus, igual o povo lá de Israel. Só que eu gostaria de dizer que você está no deserto, ele é passageiro. O deserto, ele é só uma passagem. Eu vivi grandes momentos com o Senhor no meu deserto. Eu tive tantas experiências lindas com Deus. Deus falava comigo através de sonhos, Deus falava na palavra, Deus se revelava a mim. Ia preparando. Pessoas me davam as coisas, pessoas me davam roupas, pessoas me davam alimento. E eu via que aquilo ali não era de pessoas, era o próprio Deus que estava fazendo por mim. Ele preparou tudo para mim no deserto, mas era uma fase que era completamente dependência de Deus. Eu vou contar um testemunho que foi bem incrível, né? Eu precisava, nesse deserto, orar para comer de manhã, orar para comer no almoço e orar para comer na janta. Deus dava uma solução. Ou ele mandava um dinheiro, ou ele mandava um pix, ou ele mandava um alimento. Ele fazia de alguma forma, mas eu precisava estar orando e vendo a minha dependência, que minha dependência não estava em dinheiro, minha dependência não estava em emprego, minha dependência não estava em pessoas, mas estava simplesmente em Deus. E um dos dias, inclusive, que
Eu tive uma experiência linda com Deus, foi no início do meu deserto, e eu estava ainda tentando ser transformada. O Senhor me pediu renúncia de festas, é algo que eu gostava bastante. Quem me conhece sabe que eu gostava muito de festa. São João, então, eu gostava muito dessas festas juninas, mas o Senhor, ele me pediu para me renunciar, né, a essas festas. E foi um dia bem difícil, porque minha carne, ela militava contra o espírito. Eu estava com muita vontade de ir, só que eu parei, pensei. Eu comecei a analisar e ver tudo que Deus já tinha feito. E eu não queria deixar o Senhor triste por tudo que Ele tinha feito. E aí eu disse, não, Senhor, eu renuncio, eu não vou para essa festa. Eu vou renunciar, eu estou com muita vontade, mas me ajuda. E aí eu fui orar, abri um jejum. E nesse dia eu não tinha o que comer. Eu disse, não, já que eu não tenho mesmo o que comer, eu vou orar e conversar com o Senhor e pedir ajuda para mim não ir para essa festa. Aí, quando eu terminei tudo, eu vi as pessoas, né, postando alimentos, postando coisas de milho, da época junina. E eu fiquei com muita vontade. E aí eu pensei, né, eu acho que eu nem cheguei a falar, só pensei. Eu queria tanto comer umas comidinhas de milho e fui dormir. Fiz ali meu propósito com o Senhor e fui dormir. No outro dia, uma grande amiga minha, ela foi muito usada por Deus durante esse processo de deserto. Ela chegou em mim e disse, Tamires, tem umas coisinhas aqui pra tu quer? Aí eu disse, quero sim, chega, me alegrei. Aí ela pegou e me mandou, né? Ela só vou mandar por um mototáxi. Eu disse, tá certo, pode mandar. Aí quando chegou as coisas, eu peguei o pacote. Aí fui toda feliz em direção à mesa. Quando eu abri o pacote, fiquei em pasmos. Tinha milho, bolo de milho, e tinha canjica, e ainda mais tinha banana e laranja. Quando eu olhei, eu nem entendi, que eu só queria comer naquele momento. Eu nem entendi nem nada. Aí o Espírito Santo falou comigo, né? Aí o que você queria comer, que você falou ontem. E foi muito incrível essa experiência. Eu chorei tanto, que eu nem pensei mais em comida, eu nem, sabe, eu tava tão assim. Eu fiquei em êxtase, eu só chorei, chorei, chorei. E eu comecei no deserto a ver que eu tinha um pai, né? Aquela paternidade que me foi tirada, que eu não tive durante toda uma vida. O Senhor foi me mostrando que Ele era meu pai, que Ele cuidava de mim em todos os momentos, em todos os detalhes, até mesmo quando me doía, era um cuidado dele comigo, até mesmo os não dele, era um cuidado dele comigo. Já tive também experiências de meu perfume acabar, meu sabonete, meu creme dental, e do nada, né? Eu me mandava alguém me presentear com perfume, com sabonete, com creme dental, com aquilo que eu estava precisando. Ele nunca deixou faltar. Só no início, porque eu tive que ser provada, eu tive que aprender. Eu gostaria de dizer que o deserto, ele é um lugar de aprendizado, ele é um lugar que o Senhor forja o nosso caráter e que nós só saímos de lá quando nós estamos aprovados. O deserto é um lugar que o Senhor revela o seu amor, é um lugar que dói muito. Ele é muito doloroso, a gente na hora, no momento, a gente não entende muito o que está acontecendo, mas é um lugar de dependência completa em Deus. Não é dependência em dinheiro, não é dependência em pessoas, dependência em marido, dependência em esposa, dependência em filhos, nada. O Senhor não quer que nós sejamos dependentes de ninguém nem de nada. O Senhor quer somente o nosso coração, quer que a gente seja dependente dele e que a gente aprenda que nós somos frágeis, que nós somos seres humanos, pecadores, errantes, mas que com a ajuda dele a gente pode sim ser transformado, com a ajuda dele a gente tem a vida eterna, com a ajuda dele a gente é curado. Nós temos um pai que um dos seus atributos é ser fiel.
Ele é fiel conosco. Quando nós não somos, ele continua sendo. E ele me ensinou muito nesse deserto. Me ensinou que ele vale mais que qualquer outra coisa. Eu vivo sem dinheiro, eu vivo sem algumas pessoas, eu vivo até sem comer, eu vivo sem qualquer outra coisa, mas eu só não vivo sem a presença do Senhor. Eu fui atrás dele simplesmente para buscar uma cura e outras coisas. Só que hoje eu não estou na presença dele porque eu quero algo. Eu estou na presença dele porque eu não consigo mais viver sem ele. Eu consegui entender que eu sou completamente dependente do Pai. Hoje eu tenho um pai, hoje eu consigo, estou aprendendo a assimilar, a chamar alguém de pai, né? Eu tenho aprendido a ter minha identidade no Senhor. O Senhor tem me mostrou a minha identidade. O Senhor me mostrou a minha identidade. O Senhor me mostrou que eu não preciso de validação de pessoas. O Senhor me mostrou que eu só preciso dele. Eu só preciso estar bem com ele. Eu só preciso botar a palavra dele em prática, fazer a vontade dele. E aí, eu fazendo a vontade dele, botando a palavra dele em prática, eu vou amar as pessoas, eu vou perdoar, eu vou ser transformada, eu vou fazer o bem sem esperar nada em troca. Sobre isso, o deserto, eu gostaria de dizer que o maná, ele é diário. Nós precisamos estar em constante oração, indo direcionamentos. O maná, o pão lá no deserto, ele era diário. Se não era permitido guardar, porque se guardasse ele estragava, estava em desobediência. Então é um passo de cada vez. A cura da depressão, eu gostaria de dizer que ela é um passo de cada vez. Primeiro o Senhor me ensinou a forrar uma cama novamente. Depois o Senhor me ensinou a varrer uma casa, passar um pano. Depois o Senhor me ensinou a cuidar mais de mim. Depois o Senhor, antes de tudo, o Senhor começou a curar por dentro, porque a cura ela é de dentro para fora. E a gente precisa dar um passo de cada vez. A gente não pode achar que vai ser curado do dia para a noite. Talvez pode ser que Deus queira fazer sim, porque Ele é Deus, se Ele quiser, Ele pode fazer. Mas comigo foi uma construção, comigo foi um processo de cura interior, comigo foi um processo feito de altos e baixos. Tinha vezes que doía muito, que eu pensava em desistir, pensava em voltar atrás, não de deixar Jesus, mas de algumas coisas, de alguns sonhos, e o Senhor sempre me direcionando, que com Ele nós podemos todas as coisas, porque tudo vem dele. E a gente estando ligado a Ele, a gente vai dar frutos, a gente vai conseguir chegar à terra prometida, que é o céu. Então eu gostaria de te dizer, nesse primeiro vídeo do meu testemunho, que sim, Jesus, Ele cura, que sim, Jesus, Ele pode curar, Ele pode transformar a tua vida, Ele pode fazer com que você seja uma nova pessoa, uma nova criatura, Ele pode te abençoar, sim, com bênçãos sem medidas. Mas eu gostaria de te dizer que, mais do que tudo isso, a presença dele vale. Nós precisamos da presença dele como o ar que nós respiramos, até porque o ar, o fôlego de vida vem de Deus. Então nós precisamos da presença do Senhor em tudo que a gente vem fazer. Eu gostaria de te dizer que você entregue sua vida ao Senhor Jesus. Você confie nele e o mais ele fará. Terá aflições, mas ele será contigo. Terá dificuldades, mas ele será contigo. Ele não vai te abandonar. Porque Jesus, ele nos promete, através da sua palavra, que ele estará conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação do século. É uma promessa. Nós temos o nosso amigo, o Espírito Santo de Deus, para nos guiar, nos direcionar. A palavra de Deus, meditar de dia, de noite, porque a palavra nos promete, nos garante que quando nós meditamos da palavra, que é cura para a nossa alma, que é alimento, ela nos direciona, ela nos transforma, ela nos cura, ela nos dá a direção de seguir uma vida, para ter uma vida abundante, para ser alguém bem-sucedido. Perca as esperanças.
Se você chegou até aqui sem esperança, se você chegou aqui porque acha que você tem um problema muito difícil para ser resolvido, se você chegou aqui com uma depressão, com uma enfermidade que você acha que não tem mais jeito, já não tem mais o que fazer, é só remediar. Ele cura, Jesus ele transforma, Jesus ele liberta, Jesus ele salva. Não existem impossíveis para Deus. Gostaria de te agradecer por ter assistido até aqui e fique na paz do Senhor. Amém?